Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 30 de outubro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 ao 11, que diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus continua na casa de um dos chefes dos fariseus e Jesus ele nota que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus aproveita aquele acontecimento, aquela situação, para transmitir um ensinamento. E o que Jesus ele vai ensinar? Jesus vai ensinar a ser humilde. Jesus vai ensinar a escolher o último lugar. É interessante, né? Porque nós, com a nossa natureza ferida pelo pecado, a nossa tendência qual é? É nos incharmos de orgulho, de soberba, da mania de grandeza. O pecado nos leva a querermos ser maiores e melhores do que os outros. É interessante isso. Por isso, a busca pelos primeiros lugares, a busca pelo reconhecimento, a busca pelos elogios, pelos aplausos, pelos status, para ser bem visto por todos. Então, aquele que está na frente, aquele que é o primeiro, e se preciso até piso, humilho o outro para poder aparecer. Piso no outro para poder subir. Jesus vem dizer: está errado. Está errado. Essa não é a lógica do reino de Deus. Não é. Qual é a lógica do reino de Deus? Jesus vai dizer: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Queridos irmãos e irmãs, como o próprio Pedro diz na sua carta, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Eu sei que muitas vezes a concupiscência, o pecado nos leva a nos compararmos com os outros e queremos mostrar que nós estamos acima dos outros. No entanto, meu povo, a nossa experiência de fé nos leva a escolher o último lugar. Nos leva à prática da humildade. E muitas vezes, para vivermos e buscarmos a humildade, é preciso quebrar o nosso orgulho. É preciso agir contra nós mesmos. É preciso agir contra aquilo que nós sentimos. Portanto, é preciso agirmos contra o nosso orgulho, contra a nossa soberba, porque Deus dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Dá a sua graça aos humildes. Peçamos hoje ao Senhor
que tenhamos um coração humilde como o dele. Por isso que tantas vezes nós rezamos, não é? Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Devemos rezar essa jaculatória todos os dias. Todos os dias. E devemos aprender como Jesus. Jesus também, em outra passagem, vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é o grande exemplo, Jesus é o grande modelo. Ele que, sendo Deus, se rebaixou. Ele viveu a kenosis, aquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses. Se aniquilou, tomando a condição de escravo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, Deus ele que se rebaixa, de Deus se faz homem, não deixando de ser Deus, mas se faz homem. Sendo homem, se faz servo. Nós lembramos aqui também da última ceia, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Uma atitude de escravo, realmente de servo, porque os escravos faziam isso, os servos faziam isso. Então Jesus vai dizer para os discípulos: vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou. Mas eu que sou mestre e senhor, estou lavando os pés. Dei-vos um exemplo, disse Jesus. Portanto, que o Senhor transforme o nosso interior, que o Senhor transforme o nosso coração e faça do nosso coração um coração humilde, como o de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.